Olá, querido irmão, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Como é bom estar com você mais uma vez, para juntos, como o povo do Senhor, adorarmos, bendizermos e agradecermos ao Senhor. Como você está, querido? Como está a sua vida hoje? Como está o seu coração? Entrega tudo ao Senhor, porque o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é o nosso Salvador. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Vamos entregar esses momentos, nós vamos passar aqui em adoração ao Senhor, a palavra que nós iremos ministrar ao Senhor. Coloca tudo diante do Senhor nesse instante e vamos então colocar as nossas vidas em oração. Pai, graças nós damos ao nome do Senhor. Obrigado, Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Deus, de adorarmos e bendizermos o Teu santo nome. Pai, agora queremos cantar louvores ao Teu nome. Recebe, ó Deus, cada um destes louvores. Perdoa os nossos pecados, nos sustenta e nos guarde em todo o tempo. É o que nós pedimos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Quero ler com você o texto de Isaías, capítulo 25, versículo 1. Isaías, capítulo 25, versículo 1, que nos diz assim: Senhor, Tu és o meu Deus, eu te exaltarei e louvarei o Teu nome, pois com grande perfeição tens feito maravilhas, coisa há muito planejada. E isso, irmãos, fala de louvor, de adoração. É o convite que a palavra do Senhor nos faz para adorarmos, bendizermos e engrandecermos o nome do nosso Deus. Vamos então adorar o nome do nosso Deus, vamos cantar louvores junto com o nosso grupo de louvor. Que o Senhor possa nos renovar a cada dia. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Necessita mais de Ti. Necessita
respiro, tudo pra mim tu és Jesus, tu és Jesus, és o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és Jesus, tu és Jesus. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Vamos adorar o Senhor como uma oferta de amor, oferecendo, Senhor, as nossas vidas, a nossa família, o nosso país diante dEle, sabendo que Ele vai fazer segundo o coração dEle, amém? Vamos adorar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva
convidar você que abra sua Bíblia no livro de Lamentações, capítulo 3. Nós vamos ler dos versos de 21 a 29. Lamentações, capítulo 3, versos de 21 a 29. E nos diz assim: Todavia, lembro-me também do que pode me dar a esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovo-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom para o homem suportar o jugo enquanto é jovem. Leve sozinho em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Ponha seu rosto no pó, talvez haja esperança. Que Deus nos abençoe. Aplique a palavra dele aos nossos corações. Eu quero compartilhar uma palavra com você nesta noite, cujo tema é: a nossa esperança está baseada no Senhor. A nossa esperança está baseada no Senhor. Acontece que no ano de 1912, o Titanic preparava-se para sua viagem inaugural. Construído com a melhor tecnologia que havia naquela época, foi apresentada ao público como a obra-prima da criação humana. Os jornais daquela época anunciavam o Titanic dizendo que não havia um navio tão forte e esplendoroso e que nem Deus seria capaz de afundá-lo, e ele era capaz de suportar qualquer tipo de tempestade sem sofrer qualquer nenhum risco. No dia tão sonhado, então, para a viagem inaugural, as pessoas então começaram a embarcar naquele grande transatlântico em clima de festa. O clima era de segurança, a tripulação, que era bem renomada, sob o seu capitão muito bem experiente e responsável e respeitado na sua época, inspirava muita tranquilidade. Enquanto as pessoas se acomodavam naquele imenso navio, acenavam para aquelas que estavam no cais, maridos beijavam suas esposas, filhos abraçavam seus pais, parentes despediam dos seus entes queridos, e lentamente então o Titanic começa a deixar aquele cais em clima de muita festa, de muita esperança e de muita segurança. Ninguém poderia imaginar o pior. Ninguém poderia esperar o que aconteceria mais tarde. 5 dias depois de Titanic deixar o porto, em direção então ao seu destino final, o Titanic então chocou-se contra um grande iceberg, que fez com que os seus porões fossem imediatamente inundados de água, e ele lentamente começou a submergir naquelas águas gélidas e congelantes daquele oceano. Enquanto aquele navio se direcionava ao fundo do oceano, a orquestra que acompanhava aquele navio e que era responsável por entreter os passageiros da alta classe, começa então a tocar o clássico cristão que dizia: mais perto quero estar. E não demorou muito para que aquele grande navio lentamente desaparecesse naquelas águas gélidas, levando consigo centenas de pessoas e sepultando naquele oceano girado centenas de sonhos e de esperança de pessoas que sonhavam com dias melhores. Mas a história do Titanic, irmãos, se repete com mais frequência do que nós pensamos. Muitas são as pessoas que têm sepultado os seus sonhos. Muitas são as pessoas que estão desacreditadas e desesperançosas por conta das situações que nós estamos vivendo. Muitas são as pessoas que hoje estão vivendo grandes tribulações, grandes dificuldades, grandes ansiedades, e que estão vivendo no meio de uma grande depressão, e que chegam a um ponto até de desesperar da sua própria vida, dizendo: chega, basta, já não sou capaz mais de viver, minha vida não tem valor mais para Deus. Mas, querido, mesmo nesse cenário de desesperança, nesse cenário onde a pandemia que abateu o mundo e roubou a alegria e a certeza de que, se de fato teremos dias melhores para viver,
A palavra de Deus vem ao encontro dos nossos corações para nos mostrar que verdadeiramente há uma esperança. E que a minha esperança e a sua esperança não estão baseadas, queridos irmãos, em ações humanas, não estão baseadas nas circunstâncias, não estão baseadas nas pessoas. A nossa esperança, a nossa alegria, a nossa certeza e perspectiva de perseverança e vontade de continuar, não depende das pessoas que se foram, não depende das circunstâncias que nos abateram, não advém das tribulações que nos sondam, não são oriundas das tempestades que sacodem as nossas vidas, mas são baseadas exclusivamente na presença e na ação do nosso Deus, que habita em nós e que nos garante que tudo vai passar. Mas, queridos irmãos, o texto que nós lemos, nós encontramos o profeta Jeremias falando de dores, falando de tribulação, falando de dificuldade, falando de sofrimento, e de fato o cenário que ele descreve era um cenário aterrorizador. Jeremias começa no capítulo 1 de Lamentações até o capítulo 3, versículo 18, falar do sofrimento do povo. Ele fala das circunstâncias que estavam cercando então todo aquele povo, tudo aquilo que estava acontecendo na vida daquele povo. Mas a partir do versículo 19 do capítulo 3 que nós lemos, Jeremias agora tira a atenção do povo e começa a falar da dor que ele estava sentindo. E quem sabe nesta noite eu estou falando para alguém que está vivendo esse contexto de dor. Alguém que está vivendo esse contexto de desesperança na vida. Alguém que já está vivendo ao ponto de desesperar da sua própria vida. E a palavra do Senhor para você é: não se desespere. O Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor tem o controle de todas as coisas. O Senhor governa os nossos dias. Ponha tão somente a sua esperança nas mãos do Senhor e permite que o Senhor trabalhe o seu coração, que o Senhor trabalhe a sua vida, que o Senhor direcione os seus pés e que o Senhor de fato possa mostrar para você que enquanto você estiver seguro no Senhor, haverá esperança para a sua vida. Mas, querido, Jeremias então, ao relatar no versículo 1 do capítulo 1, dizendo que eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara de sua ira, Jeremias revela então a centralidade então do seu livro, mostrando ao povo que tudo aquilo que estava acontecendo na vida do povo, de fato, era a disciplina do Senhor, não porque Deus é mau, não porque Deus é ruim, não porque Deus quer o nosso mal, mas é porque o povo havia desobedecido à vontade de Deus. Jeremias então traz a sua teologia e a sua centralidade externa e teológica ao falar do versículo 21 até o versículo 39 do capítulo 3, mostrando então que de fato tudo se resume na pessoa de Deus. A minha vida e a sua vida dependem da pessoa do Senhor. A minha vida e a sua vida dependem verdadeiramente da expectativa do Senhor e que nós precisamos da presença de Deus se queremos realmente ter esperança e passarmos por tudo isso que nós estamos vivendo. É bem verdade, irmãos, que Jeremias agora começa a falar da sua dor e o problema não é, irmãos, de falar da nossa dor com o Senhor. O problema não é, irmãos, revelar para o Senhor que nós estamos com medo. O problema, irmãos, não é revelar para o Senhor que tudo isso que está acontecendo à nossa volta está nos atingindo, está roubando a nossa alegria, está tirando a nossa expectativa, está assolando o nosso coração. O que Jeremias nos ensina é que nós precisamos olhar para o Senhor. Jeremias então troca o tom da sua palavra e ele chega então como se estivesse dizendo ao povo e dizendo para ele mesmo, dizendo: olha, quero trazer à memória aquilo que me pode dar a esperança. Ele diz: ora, graças ao grande amor do Senhor que nós não somos consumíveis, não somos consumidos. Graças à misericórdia do Senhor que não tem fim, são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Jeremias conclama aquele povo, irmãos, a parar de olhar somente para aquele cenário desolador. Quando nós estamos passando pela crise, há 3 atitudes que nós podemos fazer. Primeiro, olhar para o passado e ficar nos lamuriando por aquilo que era no passado. Segundo, é olhar para o presente e nos deter então nas circunstâncias, o sofrimento que nós estamos vivendo. Mas terceiro é olhar para frente, para o futuro. E o que Jeremias estava dizendo era mais ou menos assim: parem de olhar para o passado.
Parem de ficar presos apenas naquilo que está acontecendo. Olhem para o futuro, olhem para o céu e lembrem que o Senhor é Deus, autor de todas as coisas, e que a nossa vida está nas mãos dele, e que se verdadeiramente clamarmos e nos voltarmos para o Senhor, assim encontraremos esperança para a nossa vida, encontraremos alívio para o nosso coração, encontraremos socorro para a nossa alma. Jeremias, irmãos, descreve então esse cenário desolador que eles estavam vivendo. E a partir do versículo 19 do capítulo 3, ele começa então a falar da esperança, uma esperança que não se acaba, uma esperança que não se desespera, uma esperança, irmãos, que não nos abandona, uma esperança, irmãos, que nos ajuda a prosseguir, a ir adiante, a ir em frente, a não nos desesperarmos, mas pelo contrário, encontrarmos o Senhor alívio e segurança para as nossas vidas. Jeremias, irmãos, faz inicialmente, depois de falar da dor e dizer de fato que a Babilônia tinha sido a vara de Deus para disciplinar o seu povo, e que todo aquele sofrimento que o povo estava vivendo, todas aquelas circunstâncias, o povo precisava olhar para Deus, precisava descansar no Senhor, precisava de fato entender que o Senhor é aquele que dirige os nossos passos e guarda as nossas vidas. Mas todavia, irmãos, nós percebemos que Jeremias se concentra em apresentar uma mensagem fiel de quem é Deus. Um Deus misericordioso. Um Deus cuja bondade não tem fim. Um Deus cuja misericórdia nos alcança em todo o tempo. Um Deus que nos dá esperança de saber que todos os dias ela se renova sobre as nossas vidas. Um Deus que alimenta no nosso coração a certeza de que nós não estamos sozinhos, mas Ele está no controle de todas as coisas. Um Deus que não nos permite ficar frustrado, mas todas as vezes que olhamos para Ele e verdadeiramente depositamos nele a nossa confiança, Ele nos toma pela mão e nos levanta, nos socorre e nos dá aquilo que nós precisamos, que é alívio para as nossas dores. Um Deus, irmãos, que olha para nós e diz: olha, não olha as circunstâncias, não. Olhe para o teu Senhor, descanse no teu Senhor, olhe para a palavra do teu Senhor, tome posse das promessas do teu Senhor, e entenda que o teu Senhor é aquele verdadeiramente que te ajuda, te consola e te suporta em todo o tempo. Mas, queridos irmãos, num cenário tão difícil e desolador como esse que nós estamos vivendo, nós sabemos quanto tempo nós teremos que passar nesse isolamento, mas a certeza é, irmãos, que independente de tudo isso, quem está sentado no trono das nossas vidas é o Senhor. Quem está sentado no controle das nossas vidas é o Senhor. Quem tem as rédeas dos nossos destinos é o Senhor. Quem controla todas as coisas é o Senhor. Enquanto as nossas vidas estiverem firmes no nosso Senhor, há esperança para nós. Jó havia registrado no seu livro que assim como uma árvore que é cortada e lançada ao chão, e mesmo assim ela é capaz de brotar e florescer, dessa mesma maneira também iremos florescer na presença do Senhor. Basta entender que a nossa esperança está baseada no Senhor, não nas circunstâncias, não nas pessoas, não nas tempestades, e não em tudo aquilo que muitas vezes cerca o nosso coração. Mas eu quero olhar, irmãos, para este texto, e eu quero extrair desse texto algumas lições, que eu gostaria que você guardasse no seu coração, e que nos mostrarão que verdadeiramente a nossa esperança está baseada no Senhor. A primeira lição que eu quero que você guarde no seu coração está aí no versículo de número 22, e que nos mostra que a nossa esperança ela está baseada em Deus por conta da sua misericórdia. E aí o versículo 22 vai dizer assim: graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, porque as suas misericórdias são inesgotáveis. Sabe o que aprendemos aqui, irmãos? É que a palavra hebraica usada para reset, na forma plural, nos apresenta e nos relembra os atos poderosos e indissolúveis do Senhor, nos apresenta as riquezas de Deus, nos mostrando que Deus, Ele é dedicado e Ele é fiel a todas as suas promessas e que Ele não nos deixará desamparados. Jeremias mostra para nós, irmãos, que a nossa vida e a nossa esperança está baseada numa misericórdia que não tem fim. Elas são inesgotáveis.
E aí ele apresenta dois lados dessa misericórdia, ele apresenta o amor e a justiça. Primeiro o amor, porque ele nos amou de tal maneira que entregou Jesus por nós na cruz do Calvário. Nos amou de tal maneira que nos dá a oportunidade de a cada dia recomeçar. Nos amou de cada maneira que nos dá a oportunidade de olharmos para o passado e aprendermos lições preciosas, de viver o presente à luz da sua ação poderosa e de sonhar com o futuro na certeza de que Ele está construindo todas as coisas para mim e para você. Dessa maneira, irmãos, a ira de Deus contra o seu povo terminará, porque a sua compaixão não pode terminar. Ainda, queridos, que hoje nós estejamos vivendo esse cenário desolador, não é o fim. Tudo isso vai passar. Tão somente descanse no Senhor, tão somente tenha certeza no Senhor, tão somente espere no Senhor, porque a misericórdia do Senhor, a compaixão do Senhor não tem fim sobre nós. Ainda que eu e você sejamos incapazes de manter a nossa fidelidade ao Senhor, Deus é fiel à sua palavra, é fiel à sua promessa, é fiel à sua existência, é fiel à sua pessoa, não a minha pessoa, mas a pessoa de Deus. E dessa maneira, irmãos, a nossa esperança está baseada no Senhor, porque a misericórdia do Senhor, ela não tem fim. Estávamos, irmãos, condenados do ponto de vista espiritual, estávamos mortos, mas Deus nos deu vida, e essa vida que Ele nos deu agora, irmãos, é para vivermos o Senhor. Então, independente de qual seja aquilo que está batendo no seu coração, independente de quais sejam as lutas que você está enfrentando nos seus dias, independente de quais sejam as circunstâncias que estão roubando a sua alegria, tão somente creia no Senhor. Tão somente deposite-se no Senhor. Tão somente entenda que a sua esperança está baseada no Senhor, porque as misericórdias do Senhor são inesgotáveis. Todas as vezes que nos aproximarmos de Deus com um coração sincero e disposto a mudar, nós encontraremos a misericórdia de Deus, nós encontraremos a ação de Deus, nós encontraremos o perdão de Deus. Mas a segunda lição, querido, que eu quero tratar com você, está aí no versículo 23. E outro fator que nos mostra por que a nossa esperança está baseada no Senhor é por causa da fidelidade de Deus. E aí o versículo 23 fala: renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Por mais que, irmãos, que nós estamos vivendo um momento aqui de grande crise de fidelidade, mas o Senhor, Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir a promessa que Ele nos prometeu. É por isso que o apóstolo Paulo diz que Ele é fiel para completar a boa obra que Cristo começou. E por isso, irmãos, a nossa esperança está depositada no Senhor. Está depositada naquele que é fiel, está depositada naquele que não falha, está depositada naquele que não volta atrás da sua palavra, está depositada naquele, irmãos, que nos sustenta e nos suporta todos os dias. A palavra da fidelidade significa uma qualidade de ser fiel. E como, irmãos, este Deus é fiel e mostra a sua fidelidade todos os dias sobre as nossas vidas. Malaquias capítulo 4, versículo 2 nos fala: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá como o sol da justiça, trazendo salvação sobre as suas asas. E isso mostra, irmãos, que a nossa esperança não pode se desesperar, não pode ser frustrada, não pode ser perdida, porque ela está baseada exclusivamente na fidelidade de Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. E louvado por isso, irmãos. Louvado por isso, porque enquanto estivermos depositados na fidelidade de Deus, há esperança para nós. Há esperança de dias melhores. Há esperança de que dias melhores virão sobre nós. Há esperança de que nós não seremos frustrados. Há esperança de que nós seremos socorridos. Há esperança de que seremos consolados. Há esperança de que todo esse turbilhão de dificuldades que tem assolado as nações passará, se tão somente nós clamarmos, depositarmos e confiarmos no nome do nosso Senhor. Mas a terceira lição que eu quero que você guarde no seu coração está aí nos versos 24 e 25. E que nos mostra que a nossa esperança está baseada no Senhor, como nós vimos, por causa da sua misericórdia, da sua fidelidade, mas também por causa do cuidado de Deus em nossas vidas.
Veja o versículo 24 e 25, ele nos diz assim, acompanhe comigo aí na sua Bíblia, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Veja, irmãos, que Jeremias traz essa palavra poderosa, mostrando que no momento onde todos procuram paz, não a verdadeira paz, porque muitas vezes as pessoas ainda têm aquele conceito de paz como um conjunto de coisas. Se você perguntar para o judeu o que é a paz, o shalom, ele vai dizer que paz é um conjunto de coisas que nós precisamos para viver bem. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus e Ele nos fala de paz, Ele vai mostrar que paz é ter segurança e esperança, mesmo em meio a todas as diversidades e a todas as guerras que nós possamos enfrentar em nossas vidas. E Jeremias mostra para nós, irmãos, que a nossa esperança está baseada no Senhor por conta do cuidado de Deus em nossas vidas. Veja que ele fala que é a minha porção, ou seja, é minha herança, é minha parte em Deus, é a minha parte da ação do Senhor. Ela nos relembra, irmãos, então, os territórios de Israel, quando o Senhor deu por sua porção, deu como herança, deu como sustento. Ele mostra que a nossa esperança está baseada no Senhor por causa do cuidado de Deus. Deus cuida de você em todos os momentos da sua vida. Você não está sozinho. Você não está abandonado. Deus não virou as costas para você. Tão somente creia que o Senhor está no controle de todas as coisas. Tão somente coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Tão somente permite que o Senhor guarde o seu coração, que o Senhor livre a sua vida, que o Senhor traga esperança sobre a sua vida e entenda que tudo isso é passageiro, vai passar, mas o cuidado de Deus na sua vida é eterno. Tão somente confie no Senhor. Mas, queridos, Ele nos mostra por cuidado do Senhor, porque Ele nos fala que a nossa herança que está sendo construída não é uma herança que é consumida pela ferrugem, não é uma herança que é perdida pelo tempo, não é uma herança que o homem pode nos tirar. O homem pode entrar na minha casa e levar todos os meus bens materiais, mas aquilo que o Senhor me deu por herança na eternidade, ninguém pode me tirar, porque a palavra de Deus me diz que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia! E louvado seja o Senhor. Aleluia! E louvado seja o Senhor por isso. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é o tamanho da sua dor. Eu não sei qual é o cenário que você está vivendo. Mas eu sei que a palavra do Senhor te faz um convite nesta noite. Coloque a sua esperança no Senhor. Entenda que a sua esperança está baseada no Senhor. Entenda que a sua esperança vem do Senhor. Entenda que no Senhor tudo isso passará. Tão somente descanse. Espere no Senhor, que tem o controle de todas as coisas em nossas vidas. Mas em quarto e último lugar, a nossa esperança está baseada no Senhor, porque ela é baseada na salvação que vem do nosso Deus. E se você olhar o versículo 26, 27, 28 e 29 que nós lemos, o texto nos diz assim: é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve sozinho em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Ponha o seu rosto no pó. Talvez haja esperança. Mas o que Jeremias faz agora com o povo é lembrar, irmãos, que a nossa esperança está depositada no Senhor por conta da salvação que Ele nos deu. E uma vez que verdadeiramente Cristo nos salvou, uma vez que verdadeiramente Cristo nos libertou, nós estamos livres, não perderemos mais essa salvação. O que acontece muitas vezes, irmãos, na vida do crente é que ele perde a alegria da salvação. Como Davi mesmo descreve lá no Salmo 51, quando ele ora ao Senhor dizendo: Pai, restitua-me a alegria da tua salvação. Mas o crente não perde a salvação, porque uma vez que ele experimenta do poder e da ação de Deus, ele não é capaz de abandonar, então, a presença do Senhor. Mas é bem verdade, irmãos, que eu e você, por sermos humanos,
por ainda haver pecado em nós, por termos ainda uma mentalidade pecaminosa, pelo nosso corpo ainda estar contaminado pelo pecado, eu e você estamos sujeitos a uma gangorra emocional. Às vezes estamos na altura, muita força, muita fé, muito amor, muita esperança, mas às vezes estamos lá embaixo, desesperançosos, achando que Deus está longe, que Deus não está ouvindo a minha oração, que Deus não está sensível ao meu clamor, que Deus não está olhando para aquilo que eu estou passando, mas tão somente, irmãos, entenda que o Senhor, de fato, é aquele que nos salva. E essa salvação pode ser um alívio para as dores e os sofrimentos do presente. Pode ser libertação da mão do opressor, mas principalmente do jugo do pecado. Por isso, meu querido irmão, não deixe de sonhar, não deixe de acreditar, não deixe de pensar que tudo isso vai passar, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor não vai nos abandonar, o Senhor não vai nos deixar, o Senhor irá nos direcionar em todo o tempo para que eu e você possamos viver o melhor da presença dEle. A minha esperança e a sua esperança, irmãos, estão depositadas no Senhor, primeiro, por causa da sua misericórdia. Segundo, por causa da sua fidelidade. Terceiro, por causa do seu cuidado. Quarto, por causa da sua salvação. Ou seja, o Senhor é aquele que nos liberta, que nos ajuda, que nos fortalece e que traz sobre nós libertação e que traz sobre nós o socorro, a salvação, a expectativa, a esperança de que tudo vai passar. Independente, irmãos, de quais sejam as circunstâncias que você está vivendo, permita que de fato Deus mude a sua história. O contexto de Jeremias era de dor, de mágoa e de aflição. E assim como também muitas das vezes é o nosso. Quantas vezes não foram aquelas que nós pensamos em olhar para trás e abandonar tudo e desesperarmos a nossa própria vida? Quantas vezes não foram as vezes que nós pensamos em explodir? Mas a palavra do Senhor nessa noite para nós, irmãos, é: tenha esperança. Tenha esperança no Senhor. Tenha esperança porque o Senhor nos convida a ouvir a sua voz e permitir que a sua presença transforme o nosso canto de lamento em um canto de vitória. O nosso pranto e sofrimento em alegria e esperança. O nosso prostrado por causa das dores em cântico de exaltação e glorificação ao nome do nosso Deus. A nossa esperança, irmãos, está baseada no Senhor. Está baseada na salvação que Ele dá às nossas vidas. Está baseada em todas as coisas que Ele é capaz de fazer aos nossos corações. Somente o Senhor pode nos dar a esperança. Mas a pergunta é, querido, ao que você tem trazido à sua memória? Jeremias olha para toda a dor dele e diz: quero trazer à memória aquilo que pode me dar a esperança. O que você tem trazido à sua memória? Muitas vezes, se eu, no meio dos meus problemas, começar a olhar somente para os meus problemas, eu vou perceber que eles são maiores do que eu sou capaz de lidar com eles. Mas se no meio dos meus problemas eu olhar para o alto e contemplar a grandeza do meu Deus, eu verei que o meu Deus é maior do que os meus problemas. E a pergunta é: aonde você tem colocado o seu foco? Aonde você tem colocado a sua vida? Aonde você tem colocado a sua esperança? E o convite da palavra do Senhor para você nessa noite é: coloque a sua esperança no Senhor. Deposite a sua esperança no Senhor. Entenda que o Senhor tem o controle de todas as coisas sobre a sua vida. Então somente espere, descanse e encontre alívio para as suas dores. E eu queria convidar você nesse instante a orar e colocar a sua vida diante do Senhor. Não sei como você está. Não sei quais são as suas tribulações, suas lutas, mas eu sei que o Senhor pode ser a sua esperança, que o Senhor pode te ajudar, que o Senhor pode te fortalecer. Vamos orar, coloca tudo isso diante do Senhor. Peça ao Senhor: Deus, me ajuda a trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Me ajuda a trazer à memória aquilo que pode me fortalecer no Senhor. Me ajuda a trazer a Tua palavra à memória e me ajudar, Deus, a me fortalecer em todo momento ao Senhor. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai, graça nós damos ao nome do Senhor. Obrigado, meu Deus, pela Tua misericórdia que não tem fim. Obrigado, Deus, pela Tua fidelidade.
Obrigado, meu Deus, pelo teu cuidado. Obrigado, meu Deus, pela tua salvação. Pai, eu quero colocar esses meus irmãos, ó Deus, que agora estão orando e apresentando ao Senhor todas as suas dificuldades, orando e apresentando ao Senhor todas as suas labutas, as suas dores. E a minha oração é, Pai, que o Senhor visite eles poderosamente, que eles experimentem no Senhor o alívio para as suas dores, a esperança voltar, o socorro na aflição, que eles venham olhar para o Senhor e entender que a nossa esperança vem do Senhor. Por isso, Pai, visita teu povo poderosamente e aplica a tua palavra aos nossos corações. É o que nós pedimos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te livre de todo mal. Lembre-se, sua esperança está no Senhor. Por isso não se desespere. Tão somente permaneça firme no Senhor. E que o Senhor te abençoe, te guarde, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida todos os dias, desde agora para sempre. Está assim encerrado o nosso curso nessa noite. Até o nosso próximo encontro.